Você sabia que o carro, quando vai para leilão, ele tem 3 classificações diferentes? Pois é, vem comigo que eu vou te explicar. Se você está interessado em comprar ou se você está estudando esse mercado de leilões, aqui eu vou falar somente de veículos. Existem 3 classificações que a gente tem que ficar atento, principalmente dependendo de qual é o seu intuito. Se você está comprando um carro para uso próprio ou se você está comprando um carro para revender, você precisa prestar atenção nessas classificações, porque elas têm um impacto direto no investimento que você vai precisar para fazer nesse carro. Se você, por exemplo, quiser comprar para revender, você precisa ficar atento no percentual, nas suas margens de ganho ou de perda e principalmente no esforço necessário que você vai ter ao tentar regularizar esse carro. Pois é, alguns carros, por exemplo, como média monta, para você voltar a circular com ele, você precisa passar por laudos, passar pelo Inmetro, para garantir que esse carro esteja apto a voltar a rodar por aí. Então tem algumas coisinhas que a gente precisa ficar um pouco mais atento e eu vou te explicar nesse próximo vídeo. Bom, e o jeito mais fácil para explicar essas diferenças é mostrando realmente elas na prática. Então eu separei aqui alguns carros no próprio site da Soder Santoro para a gente entender um pouquinho melhor quais são essas diferenças entre pequena, média e grande monta. Então, começando pela pequena monta, né? Então, lembrando, pequena monta é aquele tipo de batida que não abala a estrutura do carro, não, por exemplo, não amassa uma longarina, chassi, entre outras coisas. Então, aqui é um exemplo de um carro pequena monta. Vocês percebam que o carro está inteiro, né? Tirando aqui um detalhe na lateral, mas aparentemente o motor tá ok, parte interna tá ok, enfim. Mas o carro ele tem essa batida aqui. Provavelmente esse aqui é um problema fácil de se resolver, por isso ele foi classificado como um pequena monta. Aqui a gente tem um outro exemplo de um carro pequena monta também. Então, de novo, vocês percebam que a parte de estrutura do carro aparentemente está ok. Então, por isso ele é considerado um pequena monta. Então, de repente, se você é mecânico ou se você tem uma familiaridade um pouco maior com essa parte de mecânica, enfim, lanternagem, você já bate o olho e você já consegue identificar que esse é um carro fácil de ser consertado, né? Aqui eu não vou entrar no mérito de olhar motor, enfim, todos os carros eles precisam, né? O melhor dos mundos é você ir até o local e dar uma analisada nele, né? Para você ter mais certeza do que você está comprando. Mas, aparentemente, também é um conserto fácil, né? Não tem muito mistério nesse tipo de batida, né? E de novo, como que a gente chega numa classificação de pequena ou média monta, né? Existe uma pontuação, né? E de acordo com o tipo de batida ou grau de severidade, essa pontuação vai aumentando até você chegar numa grande monta, que seria uma perda total. E sempre é um profissional, um fiscalizador do Detran, alguém que faz isso. Então, não é um chutômetro, né? Alguém olha e isso aqui é perda total. Não, não é assim que funciona. E aqui eu já trago um carro que ele é grande monta. Não, desculpa, ele é um carro pequena monta. Por quê? Nessa colisão, nessa batida, houve um amassado na estrutura do veículo, né? Então a gente consegue observar que essa coluna aqui, ó, ela sofreu realmente uma colisão. Então aqui a gente tem um problema estrutural, um problema um pouco mais grave, né? Não significa que é um carro perdido, né? Por isso que ele é classificado como média monta, mas é um carro que vai precisar de uma atenção um pouco maior, né? Então, provavelmente, parte de chassis ou se tem alguma longarina por aqui também, ela foi afetada. Aqui um outro carro, né? Então, aqui vocês já percebam que
Talvez aqui, ó, seja uma longarina e ela foi realmente amassada. Então, é um carro que precisa de uma revisão, um laudo cautelar, passar por uma inspeção do Inmetro antes de poder circular. Então, aqui a gente já consegue ver uma forma um pouco mais evidente, né? Então, aparentemente, esse motor ele entrou um pouquinho, provavelmente deve ter algum problema aqui de longarina, enfim, alguma coisa mais interna. Por isso que esse carro, por exemplo, ele é um Honda Fit 2015, provavelmente enfim, não sou nenhum expert para saber tabela FIPE de cabeça, mas provavelmente esse aqui é um carro de uns 35, 40 de repente. Então, por isso que ele está sendo vendido a 19 mil, né? E aí você sempre tem um tipo de especificação, né? Falando um pouquinho mais no detalhe o que aconteceu, né? Aqui, enfim, é uma apresentação bem simples, né? Mas ele fala, desculpa, que foi danificado airbag, motor de arranque, ele consta, né, a informação de média monta, entre outras coisas. Mas basicamente é essa aqui a diferença, né? Mostrando visualmente. Aqui mais um veículo de média monta, né? Então percebam que aparentemente o carro está inteiro, né? Um ponto positivo é que parte de motor não está comprometida, provavelmente câmbio também não, mas a gente tem uma batida um pouco mais séria aqui nessa lateral traseira direita, né? O que compromete provavelmente a parte de estrutura, enfim. Então é classificado como média monta. Por fim, falando sobre um carro de grande monta. O carro de grande monta é aquele que não pode mais voltar a circular, mesmo você consertando, passando por uma vistoria, entre outras coisas. Isso aqui não existe, tá? Num carro de grande monta, ele é um carro considerado sucata. E aqui a gente tem um exemplo, né? Então é um carro que foi realmente prejudicado, né? Então a gente tem aqui a parte de teto, parte das colunas. Então esse carro não pode voltar a circular. Eu não vou entrar aqui no mérito se é um grande monta ou não, porque existe um outro contexto que às vezes, e aí vamos colocar entre aspas, pode ser que a pessoa, o responsável técnico, classificou um carro, por exemplo, esse, como sendo grande monta, mas de repente ele pode ser baixado para um média monta, tá? Eu não vou entrar nesse tipo de detalhe, porque eu acho que aqui já é um tema mais avançado e provavelmente para quem vai começar ou tá dando uma olhada nessa parte de leilão, acredito que não vai ser esse tipo de carro que vai te chamar a atenção, né? Porque aqui a gente sabe que existe toda uma burocracia, então, resumidamente, o que acontece? Um carro que é considerado sucata ou grande monta, ele precisa ser reavaliado por um especialista, é gerado um laudo técnico, né, dizendo que esse carro não teve a pontuação para chegar numa grande monta, ou de repente não teve os pontos estruturais abalados, prejudicados, e a partir daí você entra com um processo administrativo junto aos órgãos responsáveis pedindo essa baixa, né, ou seja, para tirar o carro de grande monta, considerado uma sucata, voltando ele para média monta, né? Onde você vai poder realmente consertar, passar pelas devidas vistorias e voltar a circular com esse carro, tá? Então aqui eu concluo esse overview das diferenças, né? Então, pequena monta é aquela batida simples, você não precisa fazer nenhum tipo de vistoria no carro. Média monta é aquela vistoria, aquele veículo que ele sofreu algum tipo de batida, que ele precisa realmente de uma revisão, precisa passar, emitir um laudo, ter uma aprovação do Inmetro e do Detran da cidade que o veículo é registrado para voltar a circular, tá? E carro sem sinistro é o melhor dos mundos, né? Então, um carro, de repente, que foi recuperado de seguradora, financiamento, roubo, furto, mas é o melhor dos mundos para vocês que estão começando agora.
Pessoal, eu tô fazendo esses vídeos porque eu comprei um carro de leilão, é a primeira vez que eu faço isso, o carro ainda não chegou e tem muita coisa que eu fui aprendendo pelo fato de ter comprado. Então, se você tem alguma dúvida ou se você quer entender um pouco mais, coloca a sua dúvida aqui embaixo e isso me ajuda a consolidar mais o que eu tenho estudado e também clarear algumas dúvidas que vocês possam ter aí. Um abraço.